Ajustando aqui. Boa tarde, pessoal. Convidar a Patrícia aqui para participar com a gente da nossa live. Nossa querida Amazing. Prazer ter vocês aqui. Opa! Olá! E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora nessa live que vou contar para vocês, vai ter muita coisa boa, só digo isso. Que legal. Olha, prazer enorme também estar fazendo essa live com você, a nossa segunda live aqui, né? Pela Amazing, a nossa querida Amazing. E o nosso propósito na Amazing é mostrar para vocês o quanto nós somos incríveis, o quanto vocês são incríveis, né? As pessoas normalmente nunca se dão o devido valor. Elas pensam que são só mais um. Mas você é especial e o nosso trabalho na Amazing é isso, é mostrar que as pessoas são especiais, que elas podem. Não é não, Patrícia? Exatamente, Bira. Primeiramente, gente, boa tarde mais uma vez. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema muito, muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo agora, né? Pode afetar um pouco a nossa autoestima. A gente vai dar algumas dicas aqui. E a Amazing vem com esse propósito de despertar essa pessoa incrível que existe e há em você, sim. Talvez você não reconheça, ou talvez você não tenha percebido, mas tem uma pessoa incrível dentro de cada um e a gente vai despertar isso em cada um de vocês hoje. É isso aí. O pessoal que está compartilhando aqui, está participando dessa live aí, nessa tarde de hoje, a gente quer agradecer a presença de vocês e também queremos que vocês participem, né? Mandem perguntas, a Patrícia sabe muita coisa, é uma psicóloga maravilhosa, né? E nós separamos algumas coisas para vocês aqui e a gente quer que vocês participem para a gente saber se nós estamos conseguindo alcançar realmente o que vocês desejam, porque a nossa intenção aqui é fazer com que vocês se transformem em pessoas melhores a cada dia. E se o pouco que nós passarmos aqui for uma influência boa na vida de vocês, vai ser maravilhoso para nós. Exatamente. Então, fiquem à vontade. Esse bate-papo vai ser bem divertido, do jeito Amazing. E aí, sinta-se à vontade para fazer as perguntas aqui, que a gente vai lendo e aí a gente vai respondendo, tá bom? Então, já demos um breve tempo aí para as pessoas começarem a entrar. E aí a gente agora vai começar oficialmente a nossa live, que o tema é autoestima em dia. E para começar, Maravilha. a gente precisa primeiro esclarecer, afinal, o que é autoestima? Vamos lá, Bira? Bom, a definição do dicionário é que é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma, né? Para a gente, autoestima é você se gostar, é você gostar de você e você valorizar o que você é e o que você fez, né? Você ter uma autoestima alta é muito importante. Então, você sabendo que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa que pode fazer muitas coisas e se gostar. O que acontece é que muitas pessoas, devido às coisas que acontecem ao nosso redor, elas esquecem disso e acabam não se valorizando. Exatamente. E muitos de nós, quem nunca achou que autoestima tem a ver apenas com aparência, com beleza, com status. E autoestima, gente, vai muito além disso. A autoestima tem muito do interior para o exterior. A forma como você se vê, se você se sente capaz ou nem tanto assim, se você tem medo, se você se compara muito. Mas, enfim, eu não vou dar muito spoiler sobre as dicas que a gente vai dar, mas a autoestima é muito mais do que se sentir bonito ou bonita. É muito mais que isso. É mais de algo interno que todos nós temos. E o lado bom é que a nossa autoestima ela tem como ser melhorada. E para isso nós estamos aqui, para elevar a autoestima de vocês e vocês reconhecerem os pontos que vocês estão talvez se vendo de uma forma inferior, né? Meio borocochô, e ativar os seus pontos fortes, que eu sei que cada um de vocês tem por aí. Pois é.
A autoestima, ela começa a ser moldada, vamos dizer assim, na infância, né? Dos 0 aos 12 anos. Como em relação também às crenças que você tem, as pessoas que estão próximas a você, o que aquelas pessoas falam, o que elas dizem para você, né? Por exemplo, esse menino é muito bonito, poxa, esse menino é muito forte, e isso vai elevando, né, a sua autoestima, mas também tem aquelas que, esse menino é muito burro, esse menino não vai dar certo para nada, né? E essas coisas, elas vão influenciando, e você vai começando a levar aquilo que as pessoas fazem para dentro de você e transformando aquilo como se fosse você. Mas, na verdade, não é. São as influências externas, né? Por isso que os médicos falam para a gente desde pequeno, e falando com as crianças, né? Na barriga das crianças, eu fiz isso com meu filho, falava, cantava, porque todas essas coisas influenciam. Para a pessoa saber que ela é importante, para a pessoa saber que há pessoas que gostam dela, né? E a gente passa por isso também em todas essas fases. Na escola, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tira uma nota 8, aí vai chegando em casa dizendo que tirou uma nota 8, aí chega lá, poxa, não fez mais que sua obrigação, por que você não tirou 10? Né? Aí, com o passar do tempo, essas coisas vão se juntando e a pessoa começa a pensar, bom, se eu tirei 8, eu estou fazendo o meu máximo, estou tirando 8, não vou conseguir tirar 10, então para que eu vou estudar para fazer 8? Né? Aí a pessoa, eu sou burro mesmo. E começa a introjectar aquelas informações e acaba criando uma crença e vivendo em cima daquilo, achando que é burro por causa da informação errada de uma pessoa. É fato. A nossa autoestima, eu digo nossa porque todos nós temos, ela é um conjunto. Em suma, ela é um conjunto entre tudo que a gente vê desde pequenininho, tudo que a gente ouve e da forma como a gente age. Então, se eu ouço muito de que eu não sou uma pessoa boa, de que eu não sou uma pessoa competente, coisas que diminuem a gente, se eu vejo outras pessoas se sentindo assim, repetindo essas mesmas falas, eu posso começar a criar uma crença. E o que é crença? É aquela verdade particular. Todos nós temos alguma crença que nós não devemos julgar se é certo ou se é errado, porque é algo muito particular. Mas aí, dependendo da crença que você aí do outro lado tenha, você pode se sentir desvalorizado, como se você não tivesse uma competência, como se você não fosse capaz. E a partir daí, que é muito válido a gente ressaltar, que as crenças elas podem ser mudadas, mas isso vai depender do querer e do agir. Porque às vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não age, né? Então a crença, a autoestima, ela é um conjunto de tudo que a gente vê, que a gente faz também, né? E do que a gente pensa, principalmente do que a gente pensa. Pois é. E o interessante disso tudo é que a gente pode mudar tudo isso, né? Nós, seres humanos, nascemos para aprender. E a gente vive aprendendo a cada dia. Muitas vezes a gente esquece de fazer algumas coisas porque a gente não leva em consideração o nosso poder de escolha, né? Nós podemos escolher ser melhor, nós podemos escolher nos amar mais. E é isso que a gente quer, entendeu? Agora, a Renata está perguntando aqui como. Como nós vamos levar a nossa autoestima. Então, Patrícia, começa a dar as dicas aí, porque o pessoal está esperando. Olá, Renata. Muito obrigada pela pergunta. Já começamos assim, é assim que a gente gosta. Mandem perguntas, não se acanhem não, gente. Vamos lá. A autoestima, bom, a gente já falou que é um conjunto, certo? Do que a gente pensa, do que a gente ouve, do que a gente faz. Ponto. E aí, a partir disso, a autoestima tem 3 pilares, que é como se fosse o que sustenta a gente, né? Que é o autoconceito, a forma como eu me vejo como pessoa, né? A minha potência, o amor próprio, a forma como a gente se valoriza, né? E a autoconfiança. Então, vamos lá. Autoconceito, amor próprio e autoconfiança. Dentro de cada um desse pilar, eu junto com o Bira, a gente vai dar algumas dicas, que são dicas que talvez vocês já tenham ouvido falar algumas delas, mas talvez não com a nossa perspectiva. Quase não sai essa palavra. Então, fica atento. São 8 dicas que pode despertar em vocês essa autoestima, tá? A primeira delas,
como que você se vê? Se você tivesse um espelho na sua frente agora, o que você falaria de você? E não é de você filha, você esposa, você profissional, não. Esquece esses papéis. O que você falaria sobre você? Por exemplo, Renata que fez a pergunta como? Renata, se você estivesse em frente a um espelho, como que você falaria sobre você? Muitas pessoas travam nisso. Peraí, eu vou falar de mim? Ah, Patrícia, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu sou psicóloga. Não, esquece. O como é você, como que você se enxerga. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Tanto corporal, quanto de mental, emocional. Como que você se enxerga? Vocês já fizeram esse teste em casa? Que normalmente a gente só vai para frente de espelho para se arrumar e pronto. A gente vive meio que no piloto automático. Esse exercício da gente se olhar, se admirar em frente ao espelho e responder para nós mesmos. Vem cá, quem sou eu? É a grande pergunta da nossa vida. Quem somos nós? Na nossa essência, né? E Pois é. tem tudo a ver também, dentro do autoconceito, qual a imagem que eu passo? O que eu falo sobre mim para os outros? Por exemplo, se alguém vem comigo, e eu já tive isso, das pessoas virem e falarem, Patrícia, você é uma pessoa criativa. E eu me cortava. Eu falava, não, eu não sou, não. Quando eu fazia algo bom, eu achava que era sorte. Eu não valorizava essas minhas conquistas. Tudo para mim era sorte ou não, que isso? Uma coisa básica. Se alguém chega para você hoje e fala assim, nossa, você tá lindo, você tá linda. O que a maioria das pessoas fala são os seus olhos. Sendo que a pessoa Pois poderia é. falar o quê? Obrigada. Obrigada. É. Né? Então, Pois é, Patrícia. diga. Desculpa. Pois é, Patrícia, as pessoas têm que entender que elas têm que aceitar os elogios, mas a primeira pessoa que tem que se elogiar é ela mesma. Essa história de olhar no espelho é muito importante. Você olhar no espelho e dizer para você que você se ama, que você é uma pessoa inteligente, que você pode muito mais, você se curtir, porque a imagem que você tem de você é a imagem que os outros vão ver. Quem de nós nunca viu uma pessoa que você, pela sua análise, você olha, poxa, aquela pessoa é tão estranha e ela se achar o máximo, né? Ela não está nem aí para os outros, ela gosta dela e ela impõe aquilo. E com o passar do tempo, as pessoas vão vendo ela dessa forma. Eu tenho um exemplo muito claro, que eu vivo diariamente, que a pessoa diz assim para mim, eu não penso que sou, eu sou. E eu acho que isso aí é realmente válido. Você tem que ser aquilo que você diz para você. Eu sou feliz, eu me amo, eu me gosto, porque se você não gostar de você, quem vai gostar? E muitas das vezes, as coisas que nós fazemos, elas são muito importantes para as outras pessoas. E quando as pessoas vêm te dar um elogio, aceite. Porque às vezes a pessoa até se sente mal quando a pessoa faz um elogio a você, e você, não, aceite, muito obrigado, poxa, legal, eu me esforço para isso, entendeu? Então aceite e aceite-se. Isso é muito importante. Exatamente. Tem uma outra coisa, assim, que eu às vezes pergunto para os meus próprios pacientes. Fica um spoiler aí do que eu faço durante os meus atendimentos. Que é uma pergunta simples que eu vou fazer para cada um de vocês aqui que está ao vivo. Quem é a pessoa, ou quem são, né, as pessoas mais importantes da vida de vocês? Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Quem são essas pessoas mais importantes na vida de vocês? Provavelmente vocês devem ter pensado em alguém, pai, mãe, irmão, enfim, alguém que vocês julgam que é importante. E aí, faz uma prioridade de escala. Primeira pessoa é essa, minha mãe, segundo meu pai, terceiro meu irmão. E aí eu pergunto, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Renata falou meus filhos. Ok. Aí eu vou fazer uma outra pergunta em cima dela. Aonde é que você ficou nessa lista de prioridade? Entende o que eu estou falando? Muitas vezes a gente acha as pessoas importantes e tá tudo bem. Porém, a gente não se coloca nessa lista de prioridade. E é aí que mora o perigo.
A gente, quando fala de amor próprio, não é se achar o bonzão, a bonzona, que pode tudo aqui, sabe? Não é apenas isso. É você reconhecer que você tem qualidade, sim. Todos nós temos defeitos, isso é fato. Não somos perfeitos, né? Porém, muitas pessoas não reconhecem por algum motivo, às vezes lá de trás, não reconhece e aí começa a depender da aprovação de outras pessoas para se sentir reconhecido, por não se reconhecer. Tá dando para entender a linha? Né, Bira? Patrícia, é como aquela história do avião, né? É quando a máscara cai, você coloca em você primeiro para depois você colocar nos outros. Você tem que cuidar de você primeiro para depois você cuidar dos outros. Ou seja, a pessoa mais importante é você, porque se você não estiver bem, as outras pessoas que estão próximas de você, elas também não estão bem, né? E em relação a não se, como a Renata falou aqui, que ela tem vergonha, né, de receber elogios, e a Jordana falou que ela não consegue se elogiar, a prática, sabe? Todo dia você vai lá e começa a praticar, a falar para você mesmo. Fale, 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 porque daqui a algum tempo você mesmo vai estar acreditando naquilo que você está falando e você vai se tornar aquilo. Então, se a gente não praticar, a gente não vai conseguir tornar isso uma realidade na nossa vida, entendeu? Todos os dias, faça-se elogios, faça-se elogios. Recebeu o elogio de uma pessoa, agradeça, agradeça. Nunca aquele negócio, que é isso. Não, aceite, receba, porque você está fazendo alguma coisa para você merecer isso. A Renata, eu estava lendo aqui, Bira, ela falou assim, já me coloquei nesta lista de prioridades. Isso é ótimo, isso é muito, muito, muito bom. Antigamente, as pessoas me chamavam de egoísta, mas hoje percebo que não é egoísmo, e não é mesmo. Porque o que muitas pessoas confundem, as pessoas acham que egoísmo é aquela pessoa que só pensa em si. Tipo, eu tô nem aí para as outras pessoas. E não é bem isso. Egoísmo, na verdade, significa você colocar as suas prioridades em primeiro plano, porém com limites. Tudo tem limites. O fator principal aí é esse equilíbrio. Todos nós somos egoístas em algum ponto. Porém, isso pode ser feito de uma forma positiva, se colocando em primeiro lugar, no sentido eu me amo. Eu não preciso de outras pessoas para falarem que eu sou linda, que eu sou... E se falarem, perfeito, melhor ainda, né? Mas eu acredito que eu sou. Eu me amo e eu me basto. Ponto. Outra coisa é o egoísmo quando é manipulação. Manipulação negativa. Tem que ser as coisas do meu jeito. É o meu jeito que é certo. Que isso pode ser até um assunto de uma outra live. Não sei. Mas não é egoísmo mesmo. A partir do momento que você se reconhece como uma pessoa de qualidade, como uma pessoa que... A gente... Mas sabe o que acontece? Tem uma outra dica. Afaste-se do negativismo, gente. Sabe o que acontece? Muitas pessoas... Eu já fui assim, tá? Por isso que a gente dá essas dicas. A gente aprende com nossos próprios erros. Só que assim, falando em erro, muitas pessoas só concentram nos erros. Tem um monte de coisa para fazer. Não deu para fazer uma, duas. Era 10. Fez 8. Deixou de fazer 2. E aí concentra naquelas 2 que não deu certo. E a pessoa começa a se recriminar. Poxa, eu não dou conta de fazer nada, eu não consegui fazer. Peraí. E os 8 que você fez? E é aí que a gente começa a se boicotar. As pessoas usam muito o termo se sabotar. Boicotar, sabotar, é tudo a mesma linhagem ali, né? E a gente, às vezes, se martiriza não reconhecer as nossas conquistas. E aí a nossa estima abaixa. Porque Pois é. Patrícia, várias coisas importantes. Eu vou falar uma coisa que já vai puxar a outra dica. Apesar que a gente está falando de algumas dicas, né? Mas são várias dicas. Só até agora nós já falamos de várias coisas que são muito importantes. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que Deus não criou perdedores. Se você está vivo, você não é um perdedor. A magia é tão linda que ele já fez você nascer vencendo. Você superando milhares e milhões de espermatozoides para você conseguir fecundar um óvulo. Então você já nasce vencendo.
né? Você já nasce vencendo. E quando você nasce, você tem que mostrar essa postura de vendedor, de vencedor. Então, a nossa próxima dica é você mostrar a sua postura. Como você se posta, o que você comunica para o mundo. Você mostra que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa competente, que você é uma pessoa vencedora, ou você é aquela pessoa que só fica ali de cabeça baixa, sabe, aceita tudo passivamente, não impõe aquilo que você é, entendeu? Você olha para as pessoas mais influentes do mundo, como é que eles andam? Donald Trump, como ele anda? Você já viu ele andar de cabeça baixa? Não, ele anda aqui, ó. Mas aquilo ali não é soberba, não. Aquilo ali é ele mostrando para o mundo que ele pode, que ele está no comando, entendeu? Cabeça erguida. E quando a gente anda de cabeça baixa, a gente demonstra que a gente está fraco, que a gente não confia na gente, entendeu? Isso tudo influencia no conceito que a pessoa tem da gente e, consequentemente, a resposta é você ficar com a sua autoestima lá embaixo, porque você acaba não acreditando em você também, entendeu? Então, você tem que se mostrar, comunicar para o mundo que você é uma pessoa que pode, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa autêntica, você é uma pessoa competente. A sua postura também diz tudo, não é não, Patrícia? Exatamente. Lembre-se, gente, mente e corpo e espírito é uma coisa só. Então, se a nossa postura corporal tá, olha a diferença. Peraí, deixa eu até me ajeitar aqui. Eu estou aqui, vocês do outro lado, vocês veem uma pessoa com uma postura reta, ereta, eu estou falando aqui de uma postura igual para igual. Agora, se eu faço assim, se eu abaixo aqui, eu estou falando aqui, acaba que para quem está vendo, entende a minha mensagem de que ou eu estou triste, ou eu estou mal, algo não está bom. Então, às vezes, um simples ajuste corporal de fazer isso aqui, a nossa mente, ela entende, peraí, se ela está um pouco baixa, talvez algo não está bom, vou mandar os hormônios ali para a pessoa se sentir do jeito que ela está se comportando. Por isso que pensamento, sentimento influenciam em como a gente age. Quando a gente está muito feliz, a gente não fica assim. A gente está toda hora aqui, ó, né? Agora, quando a gente está triste, por mais que a gente queira ficar bem, a nossa imagem corporal tá assim, sabe? E são ajustes que inicialmente a gente vai se sentir desconfortável em estar fazendo. Tipo, eu ando assim, peraí, eu tenho que me dar ajuste aqui. Vai ser desconfortável porque é algo consciente que a gente está fazendo, sabe? Meio que forçado inicialmente. Mas aí, com o tempo, com a prática, por isso é muito importante a prática, a gente vai começar a ter uma postura natural. Natural. Por isso que a comunicação é muito importante. Como que você fala para os outros e o que você fala de si para os outros é muito importante. A sua postura corporal também é muito importante. Porque se eu chegasse aqui e falasse, o Bira falasse, Patrícia, tá tudo bem? Eu ia chegar aqui, tá ótimo. Vocês não iam acreditar. Vocês não iam acreditar. Então é preciso estar em sintonia, mente e corpo, sabe? Pois é. A métrica é a seguinte: o que você fala cria pensamentos. E os pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos geram comportamentos. Então, se você falar coisas boas para você, você vai pensar coisas boas, você vai ter bons sentimentos e o seu comportamento também vai ser relativo a isso, né? Então, o que você fala para você é super importante, né? Agora, Patrícia, a Santos Figueiredo perguntou como podemos ajudar uma pessoa que tem crenças enraizadas negativas e se sente incapaz, tem baixa estima, que por mais que você diga que ela é o oposto do que pensa, ela não aceita os elogios. Santos, é o seguinte, presta atenção. Às vezes, a gente quer ajudar as outras pessoas, isso é natural nosso. O brasileiro em si é muito caloroso, né? Porém, vamos combinar que a pessoa só muda algum pensamento, algum comportamento, algo dela, caso ela queira. Primeira questão é perguntar se ela quer mudar, para começar a entrar no mundo que ela está vivendo.
né? Ok, você sabe que ela tem potencial, você sabe que ela é muito mais do que ela está pensando sobre ela mesma atualmente. Se você falou que é uma crença enraizada negativamente, e isso tá se rendendo por muito tempo, né? Porque uma coisa é a gente ficar triste durante alguns dias e depois passa. Agora, se está com isso há muito tempo, é super indicado a ajuda profissional, o acompanhamento profissional nesse sentido, para entender muito mais lá fundo o porquê que ela está se sentindo assim. Porque deve ter algum porquê. A ponto de pode vir 10 mil pessoas elogiarem, ela fala, não, vocês estão com pena de mim. Eu não sou assim. Então, se por mais que vocês tentam, ou estão tentando de todas as formas, e não está tendo êxito nesse sentido, né? É muito importante perguntar se ela quer se permitir vivenciar um acompanhamento, né? Caso ela tenha algum preconceito com relação a psicólogos, enfim, pergunta se ela quer vivenciar uma sessão. Às vezes ela pode se surpreender positivamente com o que ela vai redescobrir sobre ela. Então, fica a dica. Se elogios apenas não está dando, às vezes a gente quer estimular muito as pessoas. Não, você não é assim, você não é assim, você não é assim. E a gente esquece de perguntar. Mas por que você está se sentindo assim? Desde quando você está se sentindo assim? Aconteceu alguma coisa? E às vezes a pessoa não quer ouvir elogios, ela só quer ser ouvida. Então fica a dica. Depois você me conta se deu certo alguma dessas dicas e ainda tem mais aí pela live, viu? Santos, olha só, tem algumas coisas que nós vamos falar mais na frente, mas eu já vou perguntar para você umas coisas simples. Essa pessoa, você tem que verificar com quem ela anda, o que ela ouve, o que ela lê, como ela vive, porque às vezes é o ambiente que ela se encontra, as pessoas que estão em volta dela, que ajudam negativamente ela a ficar nessa situação, né? Por exemplo, às vezes a pessoa gosta muito de ver filmes tristes, ou escutar músicas tristes, ou só ficar lendo entrevistas, coisas tristes. Isso tudo é muito ruim. Se as companhias dela, elas são pessoas que não colocam ela para cima, são pessoas que não valorizam a ela, né? No trabalho dela, ela pode estar passando por algumas coisas que ela está se sentindo pequena, e essas coisas vão enraizando, vão incrustando e vão acabando com abaixando a autoestima da pessoa, né? Então, a verificação de tudo que cerca a essa pessoa também é muito importante. O comportamento dela e as coisas que ela se relaciona também é muito importante. Tem muito a ver também com essa questão de as pessoas com quem a gente anda, elas têm de dois tipos. As que elevam a gente e as que puxam a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente está sendo rodeado, porque nós somos pessoas que, graças a Deus, a gente tem a capacidade de mudar. Nós somos dinâmicos, né? Então, assim como a gente muda, as nossas amizades, o nosso meio também acompanha isso. E envolvendo a autoestima, a capacidade de dizer não para quem não está com a autoestima em dia, acaba que sabe que aquela pessoa não está fazendo bem, mas ela não se afasta por, o que vai pensar sobre mim? Eu não quero que essa pessoa fique chateada. Aí vem cá, você está com receio que a pessoa fique chateada, mas você está se sentindo mal com isso. Quem é que está perdendo mais com isso tudo? Então, entra muito a nossa prioridade, as nossas escolhas, né? Não é ruim, não é egoísmo você sentir que aquele ambiente, que aquele local não lhe faz bem e sair. Não é ruim. Muito pelo contrário, é benéfico. Porém, quando a autoestima ela não está tão em dia assim, a gente não fala não com tanta facilidade e acaba permanecendo com amizades, com relações, em ambiente de trabalho que não favorece o seu bem-estar emocional. Por isso, toma cuidado. Patrícia, nós, seres humanos, estamos em constante evolução, não é? Então, às vezes,
às vezes a sua mudança é tão grande que aquelas pessoas que eram boas companhias para você, hoje não são mais, porque Sim, pensam diferente, têm uma energia diferente, estão com foco diferente, e às vezes afastar-se dessas pessoas é uma coisa muito boa para você. exatamente. E isso tem a ver com aquele pilar, lembra, gente, que eu falei? Autoconceito, amor próprio e autoconfiança. Essa questão de você saber quando se retirar também é importante. E entra uma outra dica, que é do amor próprio, do se amar mais. Coisas simples do seu dia a dia. Tem dias que a gente não amanhece tão bem assim, de tão bom humor assim, né? E às vezes você toma um banho, você se arruma, mesmo que seja para ficar em casa, já muda o nosso astral, já muda. Por mais que as pessoas ao nosso redor pensam, peraí, tu se arrumou para ficar em casa? Sim, né? Porque se a gente ficar o dia todo de pijama, vamos combinar que a gente não fica no mesmo ritmo, né? Então, assim, quando a gente fala de se amar mais, é justamente não focar apenas no que nós ainda não somos capazes, no que a gente não melhorou tanto quanto gostaria. Lembra, nós não somos perfeitos. Qual é a qualidade que cada um de vocês aí tem? Eu tenho certeza que vocês têm. Agora, essa qualidade, vocês dão crédito para ela? Ou vocês já consideram ela tão normal que vocês não valorizam ela? Fica esse questionamento, né? E aí isso envolve também aquela questão da culpa. Quando eu não valorizo as minhas qualidades, só foco no meu erro, eu me culpo o tempo todo. Isso desgasta demais. Eu me culpo, nossa, eu não consigo, eu não posso, não sei se vai dar certo, e se. Isso me causa o quê? Insegurança. Insegurança. E às vezes eu mesmo me ponho nesse local de insegurança. Por isso é É. importante a gente ficar atento ao que a gente pensa sobre nós e o que a gente fala para nós mesmos. Né, Bira? Pois é. Pois é, voltando aí ao ponto da culpa, a culpa ela paralisa, a culpa ela trava, né? A culpa ela acaba com uma pessoa. Né? A partir do momento que nós entendemos que nós somos pessoas que vivemos aprendendo e o erro faz parte do aprendizado, né? Claro, ninguém acordou hoje e falou assim, caramba, hoje eu vou errar pra caramba. Mas provavelmente todo mundo errou, né? Então errar faz parte. E é com os erros que nós aprendemos. Se você aconteceu alguma coisa, você errou e você não se perdoar e aprender com aquilo, as coisas vão se repetir. Agora, se você aconteceu com você e você ficar carregando aquela culpa como se você pudesse voltar e refazer, aí você vai estar se limitando, porque a culpa vai ficar cada vez mais pesada, e daqui a pouco você não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada com essa culpa toda. E não tem como alguém gostar de você se você se sente uma pessoa culpada, se você se sente uma pessoa que merece ser castigada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A culpa ela é horrível. Entendeu? Os erros, eles fazem parte da vida da gente. Nós temos que aceitar isso. Claro que nós não vamos ficar errando toda hora, mas se errarmos, temos que aprender e continuar. Senão, trava tudo. Eu tenho tipo que um mantra, sabe essas frases de efeito que a gente leva para a vida? Eu tenho um e eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, não é o que... Vamos lá, a frase é: não é o que acontece com a gente, não é o que acontece com a gente, mas como nós interpretamos essa situação. Por exemplo, o momento que estamos agora. Era de pandemia, era de distanciamento social. Lembra, nós não fomos preparados para esse momento, gente. Nenhum de nós, nenhum. Nem assim, a gente imaginava que poderia passar por uma situação dessa, né? Mas tem pessoas que provavelmente estão se sentindo improdutivas por estar fazendo o trabalho da sua própria casa e não está conseguindo administrar. Quem não está conseguindo lidar com os próprios filhos em casa, porque a gente vivia de uma outra forma. A gente saía para trabalhar, fazia nossas coisas, nossos compromissos e voltávamos para casa à noite, enfim. Então, nós não tínhamos esse excesso de tempo em casa.
E nós tivemos que, meio que do nada, a nos adaptarmos a uma situação atípica. Só que tem muitas pessoas se culpando por não estar bem o tempo todo. E uma coisa que eu sempre falo, tudo bem não estar bem o tempo todo. Tudo bem não estar bem o tempo todo. Porém, a gente tem que se atentar quando a gente não está bem por muito tempo. Como eu disse, 1 hora, um dia bem, o outro não, ok. Mas por muito tempo, aí a gente tem que ligar aquela, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Mas assim, todo esse nosso cenário, a gente pode estar se culpando antecipadamente. Quantas vezes eu aqui, desse meu lado, que também tive que me readaptar e trabalhar home office, teve dias que eu não estava com cabeça para trabalhar, ou me coloquei em frente ao computador para trabalhar e não via nada. A minha cabeça estava longe. A primeira intenção nossa é a gente se culpar. Poxa, eu não consigo, não está dando, está passando o horário, eu não estou conseguindo. Mas não é o que acontece, é como a gente interpreta. Simplesmente a gente tem que respeitar também as nossas emoções. Tem dias que a gente não vai estar bem. Vivencie esse momento para pensar, peraí, por que eu não estou bem? Não estou a fim de fazer esse trabalho agora. Ok, vou dar uma pausa, vou tomar um banho, fazer algo que eu gosto. Quantas vezes a gente abre mão das coisas que a gente gosta para trabalhar, para fazer algum compromisso, a gente esquece de nós mesmos. Vou tomar um banho, vou descansar. E quando volto bem melhor. Então, às Pois é. vezes, a gente não escuta esses sinais que o nosso próprio corpo dá. De calma, dá um tempo para você mesmo e recomeça se for preciso. Não tem problema nenhum recomeçar e nenhum problema errar. A gente aprende justamente com os erros, senão nem até graça. Senão não seríamos as pessoas que nós somos hoje se a gente não tivesse errado pelo menos uma vez na nossa vida, né, Biro? Pois é. E a autoestima, ela é uma coisa muito pessoal e a pessoa mais importante é você. Então, você tem que se preocupar com você. Aí eu pergunto, o que você tem feito para você que você gosta? Porque muitas das vezes a gente cuida de filho, cuida de esposa ou marido, né? Trabalho, várias e várias coisas, mas não cuida de você. O que você tem feito para você? Entendeu? Fazer coisas que você gosta também é importante para elevar a sua autoestima. Né? Às vezes a pessoa gosta de sair para dançar, mas não saiu para dançar. Né? Agora que nós estamos em casa, não pode, né? Mas o que você vai fazer quando isso tudo terminar? Como é que você vai se tratar quando isso tudo terminar? É um período que a gente tem que parar e pensar, poxa, o que nós estamos deixando de fazer para nós mesmos? Né? Eu gosto tanto disso, mas por que eu não estou fazendo isso? Se é uma coisa que me prejudica, eu vou deixar de fazer. Mas se é uma coisa que eu gosto, por que eu não vou fazer? A vida passa, as coisas acontecem e a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmos. Então, fazer coisas que você gosta também é muito importante. Exatamente. Nós, da Amazing, nas nossas palestras, a gente fala o seguinte: gente, não tenham medo de ser ridículos. Aí vocês vão ouvir aí e vão falar assim, ridículo? Gente. Sabe, rir do nada, cantar, dançar. Sabe o que acontece na nossa vida de adulto? A gente, quando criança, a gente não tinha esses medos. Medo de ficar feio, medo do que os outros vão achar. A gente simplesmente agia. E éramos recriminados. Menino, não faz isso, não fala isso. A gente não se preocupava com a opinião dos outros, com a aprovação dos outros. A gente tinha vontade, a gente ia vazia. E ponto. E realizava bastante coisa. Né? Exato, a gente vivia. Hoje em dia, a gente meio que tenta se moldar a uma caixinha, a um padrão. Mas aí eu fico pensando, nós não somos obrigados. Não é para sermos rebeldes sem causa, não é isso. Mas assim, se você quer dançar, poxa, mas eu tô no meio do salão, não tem ninguém lá, só vai eu. Sim, tudo começa por uma pessoa. E se não tiver ninguém, vai lá e arrasa e dá o seu show particular. Tá tudo certo. Permita-se viver. Hoje em dia a gente se esconde muito por medo
que os outros vão achar? Ah, eu vou falar isso, eu não vou falar aquilo. Eu sou psicóloga. E por muitas vezes eu já me encaixei há um bom tempo atrás, hoje nem mais, em uma caixinha de ser mais séria, mais isso, mas não é o meu jeito. Entendam, a gente tem que viver como a gente realmente é, na nossa essência. Eu sou assim, eu sou falante, eu sou destrambelhada, eu sou assim. É o meu jeitinho. E tá tudo certo, eu não estou errada ou não estou certa. Assim como vocês não estão errados ou não estão certos por terem algum tipo de gosto. Mas não se fechem, sabe? Não deixem de fazer algo porque o outro falou que é feio. É a opinião dele, não é a sua. Pois é, Viva, né? pois é. O mais bonito disso tudo é que nós somos diferentes. Todos, cada um é totalmente diferente do outro. E essa é que é a beleza da coisa, A graça né? é. Porque se fosse todo mundo igual, seria muito, muito, muito chato, né? É Aquela verdade. coisa toda mecânica, uniformizada. Não, nós somos diferentes. E o que às vezes a pessoa faz, eu posso não gostar, mas para ela é bom, ela gostou. Então, muitas vezes, a gente tem que se colocar no lugar do outro e avaliar, poxa, a pessoa fez aquilo, mas ele deve ter o motivo dele, né? Na PNL diz que nenhuma intenção é negativa, né? As pessoas não fazem as coisas por mal, ela tem sempre algum motivo que leva ela a fazer aquela coisa. Mas as pessoas não estão questionando isso, elas estão julgando os outros. Aí você, que está sendo julgado, se você for se preocupar com aquele julgamento, você vai esquecer de ser você e vai ser o que aquela pessoa quer que você seja, né? Então, você nunca vai ser ninguém se você for o que os outros querem. Você só vai ser alguém quando você for o que você quer, o que você precisa ser. Então, se importar com o julgamento dos outros é uma questão que você não pode levar adiante. Não tem que ficar se importando. A pessoa falou alguma coisa, tira alguma coisa de bom daquilo. Tem alguma coisa de bom para você tirar? Ele falou alguma coisa e você, realmente, em parte ele tem razão, então eu tenho que melhorar isso. Ou se for uma coisa que, falou besteira, vai para lá, deixa passar, entendeu? Então, se preocupa com você, faça esse filtro, né? Não fique pegando tudo daquelas pessoas que julgam você e siga em frente, porque você nunca vai conseguir fazer o que todo mundo quer. Você sempre vai fazer algo que as pessoas vão recriminar. Então, se é assim, eu vou fazer o meu e quem quiser se adapte. Isso é fato. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, do momento que nós estamos vivendo, todos nós, acabou que a gente está muito tempo em casa. Quem não está quem não tá tendo que ir, né, para os seus trabalhos, e acaba que a gente fica muito conectado. A gente fica muito no celular, está muito tempo em casa, acaba que a gente olha aqui para o nosso, né? E aí a gente começa a entrar na nossa vitrine social. Você sabe o que é vitrine social? O famoso, vamos lá, rolar o dedinho. Quem nunca rolou o dedinho aí infinitamente, ou só dar uma olhadinha aqui na minha rede social, quando viu, passou horas. Só que, gente, isso envolve o pilar da autoconfiança. Na internet, a gente só mostra o que a gente quer, né? A gente só posta a foto que a gente quer. A gente só faz os vídeos que a gente quer. Então, tem muita coisa por trás que não é mostrada. E muitas pessoas também se comparam com o que elas estão vendo pela internet. Nossa, essa pessoa aqui é muito produtiva, essa pessoa aqui é muito feliz, essa pessoa aqui é muito atlética, eu não sou assim, né? Gente, na internet a gente mostra o que a gente quer. É só 1% ou até menos disso que é mostrado. Não tem uma câmera tipo o Big Brother que é 24 horas, né? Então, às vezes, a gente se compara muito com uma pessoa que a gente se inspira demais e aí a gente fica nessa comparação. Poxa, ela consegue fazer isso? Eu não consigo. Ela é feliz? Eu não tô feliz. Ela corre todo dia feliz? Eu não. Lembre-se, cada um tem a sua vida. Uma coisa é você... E essa comparação... Opa, Não, é é o que porque saiu cortou, eu pensei aqui. que você tinha parado, Não, não. Então, assim, cuidado ao se comparar, principalmente nas redes. Deus, espera aí. Então, assim, cuidado ao se comparar nas redes sociais.
só é mostrado o que a gente quer. É. Né, Vira? Patrícia, eu tive uma... Aconteceu comigo quando eu era mais novo, né? Na escola aí eu vi aquelas aulas de história, né? Aí Dom Pedro chegou e as margens do Rio Ipiranga e levantou a espada e Sim. independência ou morte, e o outro cara foi lá e fez isso, fez aquilo, o outro fez aquilo outro. Eu falei, pô, caraca, meus caras eram semideus, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Porque a história que vinha é que o cara, né, você analisar e falar assim, pô, esse cara é demais. Eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Aí depois, com o tempo, você vai começando a estudar mesmo a fundo a história, e você começa a ver que as pessoas tinham mais defeitos até do que qualidades. Né? Eram pessoas problemáticas, eram pessoas que tinham muitas coisas de ruim, mas as pessoas enalteciam aquele feito dele e ele parecia uma pessoa sobrenatural. Aí depois eu comecei a vê-los como pessoas normais e eu comecei a aceitar que eu também poderia fazer isso. Eu também poderia fazer coisas boas. Eu também poderia fazer coisas maravilhosas. Dependia da minha situação. Então, quando eu parei de me comparar com os meus heróis, vamos dizer assim, eu comecei a ver que eu sou um herói também. Depende da minha posição, depende do meu posicionamento. Muitas das vezes as pessoas colocam aquilo ali na internet, é para isso mesmo. É para você pensar que ele é demais, é para você pensar que ele está arrebentando, para você ir na onda dele. Muitos que fazem isso são aquelas pessoas que veem o sucesso pronto. Né? As pessoas que veem o sucesso pronto, elas fazem muito isso. Não estou dizendo que todos são assim. Alguns, tá? Alguns. As pessoas, o cara não está conseguindo nada, mas ele faz aquele migué, joga aquilo e vem uma porção de gente atrás dele. Né? Será que isso aí é realidade? Será que isso aí realmente é verdade? Entendeu? Às vezes você está numa posição muito melhor do que aquele cara, só que você não se expõe, você não mostra. Né? Então você começa a se depreciar por causa daquela propaganda enganosa ali. É verdade. Quando você falou sobre super-heróis, eu sou muito simbólica, eu adoro dar esses exemplos assim. Todos nós estamos passando por algum tipo de batalha, todos nós. Então, às vezes, a gente está muito feliz, mas estamos passando por dificuldades também. Mas a forma como a gente interpreta as coisas, a gente vê um lado positivo de alguma forma e a gente busca soluções. Mas todos nós está passando por alguma coisa, alguma dificuldade, seja ela financeira, emocional, pessoal, enfim, ou alguma pessoa próxima que impacta a gente, né? E esse processo de mudança tem a ver com a nossa próxima dica, que é do ser paciente consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma era muito imediatista, a gente quer tudo para agora, para ontem, né? E às vezes a gente quer mudar, e aí a gente quer para ontem. Por exemplo, exercício físico, a pessoa fala, agora eu vou fazer exercício físico, agora vai. Aí começa um dia, 2 dias, 3 dias, tipo assim, um mês, viu que não teve uma mudança ainda muito grande, fala, quer saber? Não vou fazer não. Eu não mudei nada. Calma, gente, seja paciente consigo mesmo. Então, ser paciente, tanto em parte estética, se você quer malhar em casa, se você quer fazer um curso, se você quer estudar, eu sempre dou o exemplo lá da escada. Um degrau de cada vez. Tem horas que a gente vai subir vai voltar, a gente vai subir mais 2. É um processo. E processo tem etapas, tem fases. Então, não seja tão imediatista. Você vai mudar. Se você quiser, você muda. Mas tenha paciência que não vai ser de um dia para o outro. E nós estamos aqui para auxiliá-los, né? Então, se respeitar também os seus limites, as suas emoções, né? As suas vontades, saber que vai se concretizar. É preciso aquele planejamento também para dar certo. Não é falar, vou fazer isso hoje, pronto, e deu certo. Pode ser que dê errado, sim. Você, o que faz com isso? Chora? Não. Aperfeiçoa, vê o que deu errado, personaliza ali e recomeça. Tá tudo bem recomeçar, né? Pois é. Uma dica importante, Patrícia, é que a pessoa primeiramente precisa se conhecer. Né? Você se conhecendo, você começa a entender várias coisas e começa a aceitar também várias coisas. E você vê que você tem o poder de mudar. Você tem o poder de mudar. Né? Se a gente ficar pensando, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, sou sempre assim, você não é a Gabriela, né? A Vai Gabriela. ficar...
a síndrome da Gabriela. Não, você pode mudar, certo? Mas só que é o seguinte, você vai mudar de acordo com o processo, né? O processo que tem que ser feito. E essas coisas, a gente tem que realmente ter paciência e entender que nós podemos fazer da nossa vida sempre melhor. Exatamente. A gente já está indo quase para os minutos finais da nossa live. Sim. Ainda tem mais algumas dicas, não saiam não, peraí. Uma outra dica Pois que é. a gente pode dar, pode parecer até pesado o que a gente vai falar aqui, mas é preciso ser dito. Para de reclamar, gente. Para de reclamar. Às vezes a gente reclama. Ah, porque não deu certo, porque não dá certo, porque isso, porque isso, porque isso. Ok. Tu tá com raiva, tu tá reclamando. Ok. Aí eu te pergunto, o que tu tá fazendo para resolver? Fora reclamar, né? Então, às vezes a gente desgasta o nosso tempo, a nossa energia reclamando. E a palavra reclamar significa clamar duas vezes. Então, às vezes a gente está falando algo ruim, porque isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu estou reclamando, clamando duas vezes para aquilo ali não dá certo. Então, para, respira, inspira, respira e não pira. Qual a solução que eu posso dar para esse problema? Ao invés de reclamar, percebe como uma mudança no pensamento, tudo muda, né? Então, às vezes a gente reclama demais e aí a gente não comemora os pequenos passos. Às vezes o que você quis não deu certo, mas deu certo até certo ponto, até aqui. Daqui para cá deu alguma coisa errada. Mas aí a gente generaliza e fala, deu tudo errado. Peraí. Palavras como sempre, tudo, toda vez, nada, são muito fortes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, se atentar ao que a gente valoriza, se está sendo as nossas conquistas ou nossos erros. Ser paciente, principalmente com a gente, né, Bira? É E isso aí, não Patrícia. reclamar tanto. É isso aí. A gente atrai o que a gente mais fala, o que a gente mais vive. E se você é uma pessoa que vive reclamando, você vai trazer mais motivos para reclamação, né? Quando acontece alguma coisa que não é legal, que você não gostou, ao invés de você reclamar, você para e pensa, o que eu posso tirar de bom disso? É um exercício até interessante, porque tem coisas que acontecem que você não consegue ver o que você vai tirar de bom daquilo. Mas se você parar e começar a analisar, você vai ver que tem alguma coisa de bom para você tirar daquilo. E praticar a gratidão. Agradecer. Aconteceu alguma coisa? Poxa, não aconteceu o que eu queria? Pô, beleza, obrigado. Porque se você for analisar, na sua vida já aconteceu coisas que você não estava planejando, mas elas foram melhores, o resultado foi melhor do que aquele que você tinha planejado. Então a gente não tem o controle sobre tudo. A gente tem que agradecer, porque enquanto a gente está reclamando, às vezes está acontecendo alguma coisa que a gente não está vendo que vai ser muito benéfica para a gente. E quando a gente está reclamando, a gente está matando aquilo ali que seria bom para a gente. Então vamos agradecer. Poxa, agradece e tenta ver o que você pode tirar de bom daquela situação ruim. Com isso, você vai jogar a reclamação para o lado e vai praticar o agradecimento, vai praticar a arte de ver coisas boas onde parece que não tem. E uma pessoa que vive assim, com certeza ela tem a sua autoestima lá em cima. Exatamente. Lembrando, gente, que se a autoestima de vocês, com todas essas dicas que nós estamos dando, vocês estão percebendo que ela não está em dia assim, eu vou recapitular as dicas que a gente deu rapidinho para vocês. Quem conseguir ter um papel aí, anota. Quem não conseguir, depois reveja a live aqui nessa parte final para fazer essas anotações, para colocar essa autoestima em dia, né? Que a primeira delas que a gente falou é analisar como que você se vê. Qual é a postura que você está tendo, qual é a linguagem que você está transmitindo para os outros e principalmente para você mesmo, tá? A outra que nós demos foi elogie-se, se valorize, né? Como é a forma como você se enxerga. As palavras que nós emitimos, elas são muito fortes. Então, elogie-se. A outra dica que nós demos foi
quais as companhias que você está tendo? Elas estão te elevando ou estão te puxando? Tenha cuidado com o ambiente onde você está, se está sendo benéfico ou não tão bom assim. E a prática de dizer não pode ser desconfortável inicialmente, mas ela é libertadora. Às vezes é necessária, por mais que às vezes doa, né? A outra que nós demos foi se ame mais. Parece simples falar assim, mas é no sentido de valorizar os seus defeitos, no sentido de saber que você é uma pessoa que está apta para melhorar, caso você queira, mas valorizar principalmente as suas qualidades. Quando alguém te elogia, não fala, são seus olhos. Obrigada, muito obrigada, né? Não é egoísmo você se amar e se colocar em primeiro lugar, tendo aquele limite, né? No sentido de saber até quando isso está sendo benéfico ou está sendo algo do ego, né? Então tem esse controle aí. A outra dica que nós demos foi fazer por você. O que você tem feito para você? Ou você está vivendo no piloto automático? Estou trabalhando, estou vendo as coisas, estou cansada, eu durmo, acordo, trabalho, faço as coisas, cuido das crianças. Peraí, o que tu está fazendo para você? E são coisas simples que despertam esses sentimentos bons. Às vezes um banho que a gente tem, um banho, sabe, sem se preocupar com as coisas. Vou pensar nisso depois do banho. Vou fazer uma comida que eu gosto. Vou ouvir aquela playlist que eu tenho, que faz tempo que eu não ouço. Vou curtir esse meu momento. Quando estiver na chuva, vou lá para a rede, para quem gosta, vou curtir a chuva. Momentos simples. Diversificar as coisas que elevam a tua autoestima, né? Não se focar só em uma coisa, várias coisas para você que te façam bem. Exato. E aí entra na parte final da autoaceitação. Respeitar quem você é. Você é uma pessoa humana, falha, tem erros e tem. Oi, Patrícia. Patrícia, acho que travou aí. Né? Voltou? Né? Tá. Então, Patrícia. Vai, continua. Independente do que as pessoas falem ou agem, o mais importante é como que você se enxerga, né, Bira? E agradecer sempre. Isso. E tem outras coisas também que as pessoas têm que levar em consideração, que é muito importante você comemorar suas pequenas vitórias, as coisas que você faz, poxa, comemora, porque isso são coisas que você conquistou, né? São coisas que você fez e que você se mostrou capaz. E outra, viver no presente. Muitas pessoas estão em depressão, essas coisas, porque elas estão vivendo muito nas coisas que aconteceram no passado. E lembre-se, o presente é o único lugar que você pode mudar a sua vida. O passado você pega as experiências, o futuro você tem aquelas expectativas, os sonhos, mas é o presente o local onde você pode fazer as mudanças. Então, gente, é isso que nós queríamos passar para vocês, é isso que nós queríamos dizer para vocês, porque vocês são incríveis e a Amazing tem esse propósito de mostrar para você que você é uma pessoa incrível e você pode fazer coisas maravilhosas, começando se amando e gostando muito de você. Exatamente, gente, foi um prazer ter estado essa quase uma hora aqui compartilhando todas essas dicas. Qualquer coisa, o direct da Amazing está à disposição para outras dúvidas, caso vocês tenham. E falando em gratidão, gratidão por cada um de vocês que assistiram a gente. Estamos aqui, espero que a gente tenha ajudado, né, despertado em vocês alguma chavezinha aí. Se 1% aí foi atingido, se uma pessoa foi atingida, para a gente, nossa missão de hoje está feita com bastante sucesso. É isso aí, pessoal. E quarta-feira tem mais uma live da Amazing. Nós vamos divulgar aí no Instagram. Se vocês quiserem participar, nós vamos estar super felizes. E a gente só tem uma coisa a dizer. Ser incrível é ser você. Vamos junto? Tchau, Tchau, pessoal.